O fundo de clareamento, ele sempre tem um resíduo levemente amarelado. O percentual pode ser 30%, porém ainda está ali. Para que o cabelo não tenha mais resquícios de pigmento, ele precisa estar zerado, tem que ser branco mesmo, né? O nosso corpo tem que parar de produzir a melanina. Ou o cabelo já caiu todo no lavatório. Quando ele chega no estágio de perder 100% do seu pigmento, ele já perdeu 100% da queratina, 100% da massa, 100% de tudo aquilo que mantém o cabelo íntegro, né? A integridade de um fio. Então, gente, todo o cabelo ele vai abrir com cores vermelhas, amarelas e laranjadas. O que eu tenho que pensar quando eu vou fazer a tonalização ou a abertura de um fundo é o seguinte: se o cabelo abriu laranja e eu colocar o azul para deixar ele clarinho, ele vai ficar clarinho? Responde. Laranja com azul, eu tenho marrom. Se eu colocar o roxo no laranja, eu vou conseguir? Eu não vou conseguir, o fundo é muito escuro. Se eu colocar o verde no laranja, eu vou conseguir neutralizar? Não vou conseguir. Eu preciso do pigmento que encontra. E nenhuma dessas cores aqui vai deixar o laranja claro. Para eu deixar esse fundo de clareamento claro, eu tenho que abrir mais a mecha. Tem que alcançar o amarelo. E aí eu consigo clarear o fio, tá? Eu consigo neutralizar e trazer a falsa perspectiva do cliente, que é de clareamento. A gente fala assim, o cabelo abriu amarelo e eu tonalizei e clareei ele. Não clareou, não. Você neutralizou a cor, escureceu, colocou um pigmento sobre outro. E aí foi o escurecimento, foi o processo de escurecimento que aconteceu, e não de clareamento. A gente não consegue abrir mais o cabelo com tonalizante, a gente consegue neutralizar, acentuar e esfriar, e com isso a gente entende que clareou mais, mas não clareou. Ele foi pigmentado e escondido, aquele pigmento difuso, fácil de ser escondido. Porém, o cabelo vermelho e o cabelo laranja, ele traz consigo um pigmento granuloso, que é um pigmento grande, tá? Granuloso, grande. E com isso, ele não é escondido facilmente. Eu consigo neutralizar ele, dar uma tapeada, mas deixar ele claro, impossível. Nunca você vai conseguir deixar um cabelo laranja loiro com tonalizante, certo? Nunca. Não existe mágica, não existe receitinha, não existe. O fundo de clareamento é o que direciona. Porém, a estrela é o que vai te mostrar como você pode chegar nos resultados que você deseja. Colocar a cor 7, que é o reflexo chocolate, sobre o laranja, não vai deixar ele marrom, vai deixar ele laranja marrom. O laranja vai aparecer. Ele vai se transformar num 7,74 ou num 7,47. O laranja vai aparecer. O cabelo não vai ficar marrom. Mas se eu coloco sobre o cabelo 7,1 sobre o cabelo que é 0,4 com reflexo laranja, ele vai ficar que cor, gente? 7 ponto marrom fiel. E aí eu tenho aquela cor perfeita de marrom. Eu não tenho nem calor demais, frio demais. Eu tenho a perfeição de uma neutralização. Manda aí pra mim, tá entendendo? Tá entendendo? Valeu a pena eu fazer essa pintura toda aqui nessa folha e fazer isso tudo? Valeu? Valeu? Manda aí pra mim. Estamos aí com 1000 pessoas, passado de 1000 pessoas na live. Muita gente aí. Manda pra mim uma borboletinha quem tá entendendo essa aula. E eu tenho mais pra falar. Vou pegar mais uma folha aí. Mais uma folha, porque eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau, como diz meu marido, né? Eu gosto de tirar qualquer confusão mental que você tenha. Quando a gente aprende sobre a estrela nos cursos de marcas, a gente aprende só aquele número. Mas quando a gente aprende sobre a estrela em uma aula de colorimetria real, que não depende de marcas, a gente consegue descomplicar a mente, gente. Toda vez que eu ver um cabelo, eu sei que se eu colocar aquela cor sobre a outra, opa, vai dar certo. Ó, cabelo abriu laranja.
Tá, o laranja é o vermelho e o amarelo. Pensa assim comigo, ó. Fecha os olhos para imaginar. Certo, laranja e amarelo, para que o cabelo fique marrom e eu tenha um encontro ali, eu tenho que ter o azul junto. Então é o ponto 1 que eu tenho que colocar. Beleza, tem o marrom. O cabelo abriu vermelho, certo. O vermelho, ele é representado pelo 6,66, né? 6,6, cabelo vermelho. Se eu tenho vermelho, que é uma cor primária, para ter o marrom, eu preciso das outras duas cores, que é o azul e o amarelo. O azul sozinho não vai deixar o vermelho e o marrom. Eu preciso do amarelo. Então, não é o azul nem o amarelo, é o verde. O verde consegue neutralizar e encontrar o marrom. O cabelo abriu amarelo. E eu quero deixar ele branquinho, lindo, perfeito, aquele branquinho perfeito. Que cor que eu tenho que colocar? Ponto 11. Primeiro eu tenho que esconder a cor para depois sobrar outra. Eu tenho que colocar o ponto 2, que é o encontro das três cores. Criei o bege. E agora eu posso somar o ponto 11. E aí vai sobrar o 11, que é o cinza intenso. E aí eu tenho a cor 9.11, fiel no cabelo. É o 9.11 que vai aparecer. Pega mais uma folha pra mim, amor. Usei todas as minhas folhas e fui riscando, ó. Printa a tela aí, vai printando a tela, gente. Vai mandando borboletinha e printando a tela. E tem 600 pessoas aqui no YouTube, 400 pessoas aqui no Instagram, mas tem mais aula, olha aqui, mais uma folha em branco. Adoro. Isso aqui, ó, é estudar. Quem diz que cabeleireiro é burro, né? Não é burro nada, tem que estudar muito para entregar resultado. E eu fugia da matemática na escola, né? Caí aqui, ó, de cara com a matemática. Vamos lá. Manda a borboletinha. Tô amando, tô amando. Certo. Agora eu entendi o que representa e os números que representam as cores da estrela de Oswald, do círculo cromático, tá? Tá tudo aqui. Tudo bem explicadinho. Então, vamos entender o número que sobra, como eu falei para você há pouco tempo. O cabelo, ele abriu 100% amarelo. Ó, 100% amarelo. Então, isso representa o 100% amarelo, fundo de clareamento. Lembra que eu falei lá, ó, fundo de clareamento tá aqui desse lado, ó. Então, ele é representado pela altura de tom 9, fundo de clareamento, e pelo reflexo da estrela, ponto 3. Quando eu olho um fundo de clareamento 9, eu não vejo só 9, eu vejo 9.3, porque ele é 100% amarelo. Certo? Certo, gente? Ó, 9.3, ele é 100% amarelo. Você era, no passado, antes dessa aula, acostumado a colocar no fundo 100% amarelo um 9.11. Só que o 1, ele é azul. E o 3, ele é amarelo. Nessa soma, eu tenho o verde. Claro que não é a cor que aparece 100% na tonalização. Aparece um 9.13. 9 acinzentado amarelo. Essa é a cor que você entregava até hoje no salão. Quando um cabelo, ele abre o amarelo, eu sei que para neutralizar o amarelo, eu tenho que ter o ponto 2. Então, eu respeito a altura do fundo, colocando a altura de tom 9 sobre o 9.3. E eu coloco 9.2 na minha cumbuca. Na minha cumbuca eu vou botar o 9.2, né? Fazendo a minha coloração, minha tonalização ali. Tá, mas a cliente, ela quer ficar 9.11.
ela não quer ficar 9.0, porque quando eu coloco o 2 sobre o 3, eu neutralizo o 3 e eu tenho 9.0, que é o loiro claro. Loiro claro bege, um cabelo natural, ele sempre tem uma lembrança de neutro, né? Todo cabelo natural, ele é neutro, a não ser as ruivas, todas as ruivas aí que são consideradas uma anomalia, né? Na questão genética. É uma anomalia linda demais. Então, eu tenho 9.2. Se eu coloco 9.2, ó, eu tenho 9.0, me desculpe. Quando eu coloco 9.2 sobre o 9.3, então eu vou criar o 9.0. Não der. Eu quero o 9.11. Essa cor que a minha cliente escolheu na cartela. Ela quer o 9.11. Ela quer o loiro claríssimo. Loiro claríssimo, loiro acinzentado claríssimo. Então, como é que eu vou fazer essa cor aqui acontecer? Eu tenho que colocar o 9.2 mais o 9.11. Na mesma cumbuca, gente. É a soma, é a colorimetria, é a soma perfeita. Mas como que eu vou fazer a medida, Débora Zago? É metade, metade? Não, gente, ó. Não, 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 não. 50-50 não gera o resultado que eu desejo. Se eu quero uma neutralização completa de amarelo, eu tenho que colocar 2 medidas de neutralização para uma medida de sobra. Então, qual que é a soma que eu faço aqui? Próxima folha. Para que eu tenha um 9.11 perfeito, eu tenho que fazer o seguinte. Eu coloco 20 gramas de 9.2 mais 10 gramas de 9.11. E aí eu tenho 30 gramas de massa, 30 gramas de pasta, né? Certo. Na tonalização, eu dobro esse número de pasta pelo AX. Então, 1 por 2, que significa 30 gramas de massa, de pastinha, por 60 gramas de OX. OX de 5 a 8 volumes. Quem aprendeu aí sobre oxidantes na minha live de número 4, se eu não me engano. Certo? Quando eu tenho aqui um percentual inferior de... Aqui segue a regra do 70-30. Quem aí já viu aquela regra do 70-30? Né? É uma colorimetria mais avançada, mas eu vou resumir para você. Se eu faço 30 gramas de massa, de pastinha, eu divido ela em 3. 10 mais 10 mais 10. A primeira nuance que eu tenho que neutralizar mais forte, que é o ponto 3, ela é representado por amarelo. Então, ele tem maior quantidade, que é representado por 70%. A segunda nuance que eu coloco na minha cumbuca, que é o 9.11, ela é representada por 30%. Como o ponto 11, ele é só uma sobra, ele não precisa ter muita força para neutralizar, pode ser uma medida inferior. Já o 3 está predominando, então eu preciso de força de irisado para neutralização completa. Quando eu coloco 2, eu tiro 3 e eu tenho o 0. Quando na soma eu coloco o 11, eu vou ter o 9.11, porque o 11 ele vai sobrar na minha soma. O número que sobra é o número que aparece.